Querido telespectador aqui do meu canal do YouTube, que Deus te abençoe poderosamente, a paz do Senhor para você. Quero apresentar a você uma nova série de vídeos que eu vou começar a colocar aqui no meu canal do YouTube, Ricardo Salcedo Missões, que é sobre reflexões missionárias. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo depois de assistir com mais alguém, para que a chama missionária arda mais ainda nos corações de nós como cristãos. A igreja precisa se levantar em urgência com missões e é por isso que eu estou tendo a iniciativa de começar essa série de vídeos sobre reflexões missionárias. Então, depois que você assistir essa mensagem, essa curta reflexão, manda para mais alguém, deixa teu comentário aqui embaixo o que você achou e se inscreve no canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativando as notificações e mandando para mais alguém essa mensagem. Que Deus te abençoe e seja muito bem-vindo a mais uma série de vídeos daqui do meu canal do YouTube, Ricardo Salcedo Missões. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1 e versículo de número 16, Paulo escrevendo aos Romanos, ele com coragem, ele escreve o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, o apóstolo Paulo foi o maior bandeirante do Evangelho, o maior plantador de igrejas na época da igreja primitiva, o homem que teve mais influência naquela primeira era cristã do primeiro século. Foi praticamente o maior escritor do Novo Testamento. A metade dos livros do Novo Testamento ele escreveu 13 dos 27. Ele cruzou mares, atravessou desertos, naufragou em muitos barcos, apanhou, percorreu os tantos rincões do vasto Império Romano, pregando o Evangelho do Reino, a tempo e fora de tempo. Mesmo sendo perseguido por causa desse evangelho, meus irmãos, mesmo sendo espancado, mesmo sofrendo perigos de morte, ele nunca se envergonhou do evangelho. Ele mesmo escreve isso aqui. Ao contrário, ele se sentia devedor. Nesse mesmo capítulo 1, lá exatamente, quando Paulo escreve a Romanos, ele diz que ele tem um sentimento de dívida. Eu sou o devedor, tanto a gregos como a judeus. Ele vai dizer: louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele nunca se envergonhava de anunciar as boas novas de salvação de Jesus Cristo. Agora, os dias de hoje, passando já depois de 2000 anos, hoje, muitos se envergonham do Evangelho. Estava conversando com um amigo meu, o dia de ontem, e ele me contava quando ele aceitou Jesus, que ele tinha 14 anos de idade. Ele disse que no momento que ele aceitou Jesus, o pai dele, isso foi faz uns anos atrás, o pai dele botou ele para fora de casa. E muitas pessoas às vezes aceitam a Jesus, têm medo de se aproximar e se envergonham também de dizer cristão e se ocultar simplesmente pelo que dirão, porque eu tenho que abandonar muitas coisas, porque eu vou se envergonhar na faculdade, na escola, no trabalho, porque meus pais vão me botar de fora. Os dias de hoje muitas pessoas se envergonham do Evangelho. Agora outros não se envergonham. Agora tem outras pessoas que são a vergonha do Evangelho, que é diferente. Estão na igreja, dizem que são cristãos, que estão caminhando à vontade de Deus, mas somente fazem envergonhar o Evangelho. Só fazem que as pessoas não queiram se aproximar de Deus por causa do testemunho. Você já viu gente falar: eu, para ser cristão como fulano de tal, eu prefiro não ser? É alguém que envergonha o Evangelho. Olha, e tal pessoa, fulano de tal, não é crente. Poxa, para ser crente assim, se ele é crente, eu sou um anjo. Envergonham o Evangelho. Então tem uns que se envergonham do Evangelho e tem outros que são a vergonha do Evangelho. Mas nós, irmãos, devemos pregar o Evangelho com coragem, não nos sentindo envergonhados. Por que, missionário Ricardo? Porque esse Evangelho é o poder de Deus que transforma o ser humano. O Evangelho é o poder de Deus. Como Deus é onipotente, o Evangelho também é onipotente. O Evangelho é o poder de Deus, não poder para destruir, não poder para humilhar, não.
É o poder de Deus para salvar. Aquilo que qualquer outro tipo de poder do ser humano não pode fazer, que é salvar ao homem do seu pecado, o Evangelho tem o poder para fazer. O Evangelho não é poder para destruição, é poder para salvação de todo aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles que nele crêem são libertados das algemas do pecado e salvos da condenação eterna, porque a paga do pecado é a morte. Paulo fala lá mais na frente no capítulo 6. Mas o Evangelho veio para nos salvar e pagar essa nossa dívida. Louvado seja o nome do Senhor. No Evangelho se manifesta, meus queridos irmãos, a justiça de Deus. O Evangelho é poderoso, porque por meio deles, os pecadores conhecem aquele Cristo que se sacrificou por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E dessa maneira conseguem a salvação. Uma vez que o Evangelho trata da morte de Cristo ao nosso favor, que ele morreu no nosso lugar, porque a paga do pecado é a morte e a gente merecia morrer, mas Deus mandou seu Filho para que ele morresse no nosso lugar. Quando a gente entende isso, que o Evangelho se trata da morte de Cristo ao nosso favor, irmãos, como oferta pelo nosso pecado, o Evangelho nos apresenta uma gloriosa e uma maravilhosa verdade, que Cristo pagou essa nossa dívida na cruz. Cumpriu a lei por nós, aleluia. Ele satisfez todas as demandas da justiça divina, porque a lei demandava a morte por causa do pecado e alguém morreu no nosso lugar. Olha tudo que Jesus fez, irmãos. Agora, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, como é que eu me envergonharia disso? Como é que eu posso me envergonhar de alguém que pagou uma dívida por mim que eu não podia? Como é que eu posso me envergonhar exatamente de uma mensagem, de uma notícia, de uma boa notícia, que Evangelho significa boa nova, de uma boa notícia tão linda como essa, meus irmãos? Não nos envergonhemos. Não se envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Foi esse poder que nos salvou, foi esse poder que nos limpou, é esse poder único que pode nos salvar e nos salvou da nossa condenação eterna. Compartilhe essa mensagem. Pregue o Evangelho no lugar de se sentir envergonhado. Não se envergonhe do Evangelho na faculdade. Não se envergonhe do Evangelho na sua vizinhança. Não se envergonhe do Evangelho no seu trabalho. Não se envergonhe do Evangelho no meio da sua família. Não se envergonhe. Se levante com coragem e pregue esse Evangelho que é poder de Deus para transformar você, a sua família, os seus colegas de trabalho, da sua faculdade e da sua vizinhança. Porque não me envergonho do Evangelho. Porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se envergonhe do Evangelho.